Olá estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar mais um vídeo aqui dentro do Ateliê Criativo. E no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo totalmente diferente do que a gente está acostumado a fazer. Me pediram lá, a Luísa me pediu lá no meu Instagram para que eu fizesse um tutorial básico para fazer a humanização de projeto. No vídeo de hoje eu vou fazer então essa humanização, como é que eu apresento o meu projeto. Eu fiz uma postagem lá no meu Insta do Instagram falando sobre justamente isso, sobre a apresentação de layout, se as pessoas tinham dúvida. E aí eu respondi várias perguntas que me fizeram lá dentro do History do Instagram. E aí a Luísa me pediu para fazer um tutorial um pouco mais detalhado. Então provavelmente esse vídeo vai ficar muito grande e eu vou fazer outros vídeos como esse para falar algumas dicas de como eu apresento o meu projeto, como eu entrego o projeto no final das contas. Então, aproveitando, passa logo lá no nosso Instagram, segue lá o Arquiteto Gourmet e confira essas dicas que eu dou lá dentro do meu Instagram. Aproveita também para responder, para fazer as suas perguntas e outras coisas que eu posto quase que exclusivamente lá dentro do meu Instagram, tá certo? Então, hoje nós vamos aí, ó, já fiz um outro vídeo falando sobre isso, sobre como organizar projeto, que você pode ver aqui dentro do nosso card. Mas hoje a gente vai entrar aqui no computador, vou mostrar um pouco da tela, a câmera vai ficar nessa posição e aí eu vou tentar mostrar a tela aqui do computador para a gente tentar gravar. Então vou dar algumas noções básicas para você e começar a fazer o seu layout humanizado, tá certo? Primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o projeto, claro. Eu já estou mostrando aqui um projeto, uma salinha comercial que a gente fez há algum tempo aqui atrás. E eu já tenho como é que eu quero ele finalizado, quero dele desse jeito mais ou menos. Então essa é a estrutura básica que eu apresento nos meus projetos do layout principalmente. Então vocês percebem que tem uma composição de cor, eu tento chegar o mais próximo possível da cor que eu quero. E aí a gente vai trabalhando esses elementos, tá certo? Então olha, por exemplo aqui é uma vista, que pode ser um outro tema de um outro vídeo, que eu faço essas vistas também humanizadas com o máximo possível de informação que a gente quer, principalmente de cor, principalmente projeto de interiores é melhor, eu prefiro fazer assim bem detalhadinho, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é aqui, a planta baixa do que eu quero. Para a gente fazer esse tipo de apresentação, a gente precisa basicamente trabalhar com a Ashura. E aí você sabe que a Ashura sempre dá aquela dificuldade de travar o computador, sempre vai ter essa possibilidade de travar o computador, então você precisa tomar muito cuidado. Algumas precauções precisam ser tomadas na hora de você fazer essa planta humanizada. Para que você possa entender uma coisa, toda vez que você faz uma Ashura, por exemplo, que você faz uma Ashura nessa sala aqui, o que ele vai fazer? Ele vai analisar todos os pontos e todas as linhas que vão ter dentro do ambiente. Então, cada curvinha desse aqui, cada coisa que vai aparecer, ele vai analisar e vai fazer um contorno para poder ele preencher. Então, se você faz essa Ashura em cima de um layout já todo elaborado, você vai fazer com que o seu computador acabe travando com muita facilidade, até porque ele vai passar muito tempo pensando e travando, e aí ele vai acabar travando e vai dar falta erro, como é totalmente comum dentro do AutoCAD. Então a primeira dica que eu dou para vocês, coloca tudo em lei, organiza todos os seus leis, defina um padrão de lei para vocês. Ó, aqui a gente tem os nossos leis padrões dentro do escritório, cada um com a sua cor, cada um com a sua pena. Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso, mas a primeira coisa, organiza tudo em lei, tudo organizadinho, deixa tudo mesmo lei. Por que isso facilita? Porque imagina que você queira selecionar as paredes, daí você vai lá, Key Select, e aí você seleciona as paredes, tá aqui, lei parede, você vai selecionar e pronto, ó, lei parede está todo selecionado, o resto que não é parede fica totalmente intacto, você não precisa mexer, tá certo? Então a primeira dica é essa, organiza tudo em lei, cria uma lei cores, cria uma lei penas de acordo com a configuração e aí você vai trabalhando para que ele possa melhorar, para que você possa manter tudo organizado. A segunda dica que eu dou para vocês, transforma em bloco. Por que eu vou dizer para vocês transformar em bloco? Por exemplo, aqui eu vou transformar o bloco da planta baixa, tá? Eu vou colocar inclusive as coisas, eu vou colocar inclusive as bancadas, porque fazem parte do layout construído, tá? E aí a única coisa que eu não vou colocar são texto. Por quê? Porque o texto eu vou precisar editar depois, tá? Então eu coloco aqui, por exemplo, cria um bloco a partir disso aqui. Daí você vai criar um bloco. Enter, você vai criar um bloco, eu vou colocar aqui planta baixa base.
Você criou um bloco, tenha cuidado. Tenha cuidado para que ele possa estar numa pena, vou colocar aqui na pena 01. E aí o que acontece? Você pode vir e editar o seu bloco. Tem uma vantagem no Revit, por exemplo, que aqui a gente tenta minimizar dentro do AutoCAD, que é justamente quando você mexe uma parede, você mexe em todas as outras plantas baixas que tem dentro do seu projeto, mexe também nas vistas e tal. A gente não consegue isso dentro do AutoCAD, mas no AutoCAD a gente consegue ter a facilidade, por exemplo, vou selecionar aqui o Layer Parede, né? Tá, aqui Select eu seleciono tudo, Layer Parede. E aqui eu vou selecionar as paredes. Por que eu quero selecionar a parede? Porque eu venho aqui, ao invés de colocar by layer, eu coloco by block, tá? E aí o que acontece? Quando eu venho bem aqui, ele ficou de acordo com o layer cota aqui, com o layer pena 01, que é o layer dele que eu tinha salvo. Então eu vou colocar aqui no layer parede. Cadê? Tem um layer parede aqui. Colocar tudo no layer parede porque fica na cor da parede. Por que isso é importante? Porque quando, por exemplo, eu for fazer o projeto aqui, quando eu for fazer o projeto de iluminação, que eu preciso da mesma base, e caso eu tenha que modificar o projeto e tudo mais, mexer uma parede de lugar, mexer uma porta de lugar, eu não tenho necessidade de fazer isso em todas as plantas baixas que tem dentro do meu arquivo. Então, se eu faço isso e faço todas as outras plantas de iluminação, ponto elétrico, construir, demolir, tudo baseado em cima dessa planta base, aí se eu mexer aqui, eu vou acabar mexendo em todas as plantas. Então, isso é uma vantagem para você, tá certo? Então, faça isso. Por quê? Qual outra vantagem de tudo isso? É que você vai acabar, que você vai fazer também com que não fique várias linhas soltas, ele fique com apenas uma linha, como se fosse apenas um bloco, e aí fica mais fácil para o CAD analisar na hora de fazer a achura, tá certo? Esse é um ponto. O outro ponto que você precisa fazer é usar a PL, a Polyline, para fazer os retângulos de ambiente. Por que eu digo que isso é importante? Eu vou fazer aqui, nessa sala aqui que é maior. Por que isso é tão importante? Você vai precisar disso para duas coisas que são fundamentais dentro do seu projeto, tá? São duas dicas que eu vou dar para vocês. Primeiro, é porque você pode fazer, imagina que essa planta aqui, ela esteja com todos os móveis já colocados aqui dentro dessa planta, tá certo? Então imagina que o seu layout já está todo elaborado, já está com todas as pranchas, e você precisa fazer a achura do piso. Então o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, vai dar um move aí de 5 metros, vai muito longe não, 5 metros vai aqui. E aí, se você for tentar fazer a achura aqui ele vai funcionar normalmente porque não tem tanta coisa. Você vai fazer a achura, ok. Cadê? Achura, H, Enter, vai clicar aqui, colocar sólido, ok. Ele vai fazer assim, mas você percebe que você teria que fazer uma outra marcação de ponto, porque aqui vai aparecer embaixo da porta. E eu quero que apareça a cor embaixo da porta. Você percebe aqui no meu que como é o mesmo piso, então ele segue todo no mesmo piso, inclusive embaixo da porta, tá certo? Então, mas se você... Vou apagar aqui. Mas então, se você faz a achura aqui, e aí o que você vai acontecer? Você vai trazer, copiar aqui, 5, opa, vou copiar aqui, né, selecionar um ponto, e aí eu venho, trago ele para cá, e olha só, colocar ele para baixo, não vai aparecer porque está na mesma cor aqui, mas ó, você percebe que está passando por debaixo da porta, então isso é importante para que você venha fazer o piso mais uniforme. A outra coisa, a outra vantagem dessa Polyline, eu vou deselecionar, você percebe que o Layer Area está aqui desligado. Eu vou ligar ele, vocês vão perceber que existe aqui, ó, as mesmas polylines que eu coloquei por ambiente, está a Polyline aqui. O que isso vai me influenciar? Vamos trazer para cá, vamos copiar aqui, vou colocar a diretoria. E aí eu vou copiar esse retângulo para cá, que deixa ele lá, que eu vou precisar depois. Copiar para cá e vou colocar dentro do Layer Area, tá?
Eu já vou dar essa dica logo, mas aí você vai poder usar lá na finalização depois. Você vem, tá aqui, você percebe que tem esse tom de cinza cobrindo esse texto, tá? E aí você vai clicar, você vai digitar ED de Edit, você vai clicar e vai selecionar só ele. E aí você aperta com o botão direito, você vai em Edit Field. E aí você vai perceber, você vai abrir essa janela. Aqui eu já coloquei, tá? Vou colocar aqui Wall, que aí são todas as opções que você pode selecionar. Você vem, escolhe Objeto. Aqui você vai selecionar o objeto que você quer, no caso a Polyline. Selecionei a Polyline que eu quero. E aí você vai aqui colocar precisão. Então, se você, de acordo com a sua vontade, você coloca precisão, dois números depois do zero é mais do que o suficiente. Você vai vir, pá, clica OK, você vai perceber que aparece que mudou o número aqui. Isso aqui é exatamente a área dessa Polyline. Então, por exemplo, se eu quero diminuir, essa Polyline para cá, e aí automaticamente o que ele vai acontecer? R e Enter, você vai ver que ele vai mudar a área de acordo com a mudança da Polyline. Então, ó, você vai percebendo que ele vai mudando. Então, voltar lá para onde era originalmente, você vai perceber que a Polyline tá 17 aqui, do R e Enter e ó, pronto, 20. Então, você não precisa ter o trabalho de toda vez ter que redigitar a área, ter que recalcular a área. Então, você faz isso na planta baixa, deixa oculto. Só lembra que toda vez que você for copiar, que você for fazer alguma mudança, mudar também essa Polyline. Então, facilita, mas também dá um pouco mais de trabalho você lembrar que tem um lay área que está desligado. Então, não precisa estar ligado para que ele funcione. E uma outra coisa, esse retângulo na hora da impressão ele não vai aparecer. Por exemplo, vou dar um Ctrl P, colocar aqui PDF. Vou selecionar vou dar um preview. Peraí que eu aqui apenas coloco aqui a minha configuração. E aí vou dar um preview, você percebe que não aparece o retângulo cinza. É só para marcar aí mais ou menos como é que ele quer, aonde é que está essa configuração do Edit Field, tá certo? Então é isso, muito simples essa questão de área resolvida. Mas vamos lá pro piso, tá? Quero fazer essa configuração do piso, seleciona a cor, Ashura, vai lá. Daí, nesse piso que está aqui, por que ele está todo uniforme? Porque nós usamos no projeto, isso aqui vai ser carpete, então o carpete é todo uniforme, então não precisa muita coisa. Então eu vou pegar, vou mudar a cor daqui, por exemplo, vou mudar a cor daqui, escolhe sólido, você vem aqui, primeira coisa, escolhe o lay que você colocou, numerar, eu coloquei lay colors, não é essa cor que eu quero, tá? Eu quero uma outra cor diferente, vem aqui, modifica a cor que tu queres, tem as cores básicas, que geralmente são as configurações de pena, mas você vai para Select Color. Eu quero ali num tom um pouco bege, então vamos imaginar que esse aqui é o bege. Só que esse bege provavelmente pode ser uma configuração minha, eu não sei se é uma configuração de pena minha ou sua, você pode usar. Para não ter erro dele vir, mesmo que você coloque todo monochrome, para que ele venha ficar um piso todo preto, eu venho bem aqui. True Colors, daí você escolhe mais ou menos a cor que você quer, a tonalidade, ó, vai ser um porcelanato meio bege, eu acho que isso fica mais ou menos nessa cor, tá? E aí você percebe que você tem um número qualquer aqui. Então, se você escolhe pelo True Colors ou pelo Color Blocks, você não vai correr o risco nenhum de a sua configuração de cores de impressão ser uma dessas cores. Então, não corre o risco nunca dele ficar preto no final das contas, tá certo? Tá, então essa é a cor base que eu estou usando para fazer o meu piso. Mas imagina que eu coloquei um porcelanato aí 80 por 80. O que eu vou fazer? Vou só ligar o orto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui mais 5 metros para o lado. E aí eu quero que essa configuração, que essa Ashura, ela venha para um outro tipo de material com linha só o retângulo, tá? Então eu vou usar aqui o pré-definido, que são aqueles padrões que a gente está acostumado a ver por aqui, tá? Então, os padrões do CAD, mas eu quero eu mesmo definir qual vai ser o tamanho desse meu piso.
Tá, então você vem aqui no ângulo. Então eu quero um piso 1 por 1, tá? Então vai aqui, tá, já tá aqui 1 metro, mas eu vou colocar ponto 80. Então 80 por 80, eu venho aqui, ó. Pronto, já tá o meu piso aqui, a configuração que eu quero, 1 por 1. 80 por 80 no caso. Daí venho aqui, não quero que seja da mesma cor, não quero que seja nesse lay. Então eu venho para cá, para Ashura, tá? Mudo o lay diferente e venho para o by lay, que é para voltar para a cor original. Como eu dei 5 metros para o lado, eu vou voltar com 5 metros para cá e você percebe que ele ficou direitinho. Mas você precisa ter cuidado, é o seguinte, você percebe que aqui é como se o piso estivesse sendo cortado. E eu não quero que seja cortado. O que eu venho aqui, ó. Venho, coloco isso aqui que provavelmente você sabe, o ponto de origem, venho, escolho daqui e pronto, meu piso está pronto, tá? Meu piso está pronto, venho aqui, ó, pronto, está aqui pronto para eu trabalhar, tá? A mesma coisa, isso eu estou falando de piso, daí você vai selecionar todos os pisos, vai fazer tudo piso, e uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando você terminar de fazer o piso, imagina que eu coloquei o piso aqui de todos esses ambientes aqui, tá? Coloquei o piso, eu vou transformar isso aqui em bloco. Por que eu vou transformar isso em bloco? Daí você vem, B, Enter, colocar piso, diretoria. Por que eu vou transformar isso em bloco? Vou colocar aqui para o lay piso. E eu já até vi ali que eu deixei tudo também. Vou colocar no lay piso, tá aqui? Tá certo? Lay piso. Por que isso eu vou fazer? Porque às vezes, quando eu coloco, por exemplo, olha, aqui não tá nem... Quando eu coloco, por exemplo, essa mesa, deixa eu selecionar essa mesa aqui. Quando eu coloco, por exemplo, essa mesa aqui, vou apagar aqui essas linhas excedentes, não vou. Quando eu coloco essa mesa aqui, acontece que às vezes, você percebeu que a Ashura ele foi para baixo da cor? Então, se você faz isso, não corre o risco das cores ficarem, das linhas ficarem sobrepostas. Então, às vezes, ficar o piso todo para cima, por exemplo, como ficou aqui nessa casa de cima da mesa, tá? Ó, para não ficar assim, para facilitar o seu trabalho, de você não ter que estar selecionando a Ashura, depois o lay color, a cor, você não ter o trabalho toda vez ter que ficar caçando o que selecionar, você vem, pá, joga tudo no mesmo bloco, joga tudo para baixo, facilita muito mais o seu trabalho. A mesma forma aqui, como eu não fiz, venho aqui, pronto. Então, essa mesma configuração, esse mesmo trabalho que você está fazendo para fazer o piso, você vai fazer isso para os móveis. Então, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui para os móveis, ó. Entendeu? Daí eu apago, é a mesma coisa os móveis, tá certo? Então você vai fazendo, vai pintando tudo isso, vai pintando um a um. Essa é a minha dica, de toda vez que você precisar fazer a Ashura, tem todos os móveis estão aqui nessas coisas. Então, se você for tentar fazer a Ashura, eu vou tentar fazer a Ashura aqui, ó. Olha, você percebe que está tudo no mesmo piso. Vou tentar fazer a Ashura aqui, e aí, até salvar como aqui. Se eu for tentar fazer a Ashura aqui, olha só, como assim, ele tem toda essa cortina, ele tem toda a cortina, tem todos os móveis aqui, e ele vai tentar achar e provavelmente ele vai travar. Ó, você percebe que ele vai ficando branco, então ele vai procurar todos esses pontos para fazer justamente a Ashura. Então, olha, o que vai acontecer? Ele vai acabar travando, e isso é o que você não quer dentro do seu computador. Imagina você tendo que passar horas fazendo isso, e aí você vai ter um trabalho, essa planta aqui é pequena, você vai acabar tendo o seu trabalho perdido. Vamos colocar aqui 10. Olha aí, você percebe que ele ficou todo cortado, ele seguiu todo o contorno. Então não é isso que você quer. Como você vai estar colocando colorido, as cores vão sobrepor o seu desenho, tá certo? Então essa é a dica fundamental para que você possa fazer essa sua planta humanizada. E aí você vai trabalhando esse mobiliário de acordo com a sua necessidade, vai buscando o seu mobiliário de acordo com o seu projeto, tudo definidinho, tá certo? No próximo vídeo de dicas que eu vou dar para vocês, eu vou falar como que a gente insere
os blocos do 3D para dentro do AutoCAD, e aí você pode fazer, por exemplo, nesse caso aqui que eu estou usando, olha só, essa cadeira eu peguei do SketchUp, tá? Fui lá no 3D Warehouse, peguei, passei por SketchUp, do SketchUp eu passei por CAD, e aí eu pintei e fiz a configuração para ficar quase do jeito que eu quero realmente no projeto final, tá certo? Então no próximo vídeo eu vou te ensinar como é que a gente faz essa transição do SketchUp para o AutoCAD, tá certo? Mas para eu fazer isso, você vai ter que deixar o seu comentário se você gostou dessa minha dica de humanizado, se você quer mais vídeos como esse, você precisa deixar o seu comentário, porque para poder eu me dedicar, porque aí precisa de uma dedicação para ensinar e tudo mais. No final das contas, ele vai ficar desse jeito, tá certo? Eu vou aumentar o zoom aqui e vocês percebem que eu fiz uma achura na parede, tá? Então, se você, ó, tem uma achura na parede, aqui um preenchimento na parede também que dá um acabamento bem legal no seu projeto. Então, se vocês gostarem curtirem esse vídeo, deixe seu comentário, eu vou poder dar uns passo a passo para vocês. De repente eu faço um outro outro tipo de vídeo aqui dentro do canal, mostrando esse passo a passo, como é que a gente deve fazer essa sua humanização, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário se vocês querem mais vídeos como esse, falando um pouco de tecnologia, falando um pouco de material e dando mais dicas de CAD. Eu não sou assim um expert em AutoCAD, eu sei somente o que eu trabalho, o que eu faço aqui dentro do meu escritório, mas eu acho que essas dicas são fundamentais para vocês que querem fazer uma planta humanizada diferenciada. Tá certo? Então é isso, deixe seu comentário que eu vou fazer uns outros vídeos respondendo também umas outras perguntas que me fizeram aí dentro do nosso Instagram, tá certo? Então é isso, minha gente, um grande abraço, até a próxima, tchau!